Esse período de 1.000 dias, ele ficou bem conhecido a partir de 2010, pela Organização Mundial de Saúde, por todas as organizações de pediatria americana e brasileira, quando viu que a soma da gestação com os 2 primeiros anos de vida constituíam 1.000 dias. E itens muito importantes dentro desse período podem afetar a criança na vida adulta até. Então, se você tiver alterações de hábitos, alterações de alimentação, de vacina e vários outros fatores, podem favorecer o aparecimento de doença crônica não transmissível, por exemplo, hipertensão arterial, obesidade, diabetes, doenças autoimunes. Então, viu que, na verdade, é muito importante a gente começar na prevenção, né? Então, e não é só na pediatria, envolve a gestante também. Então, envolve o período todo da gestação. E a importância dele é isso mesmo, é evitar essas doenças crônicas não transmissíveis e fazer com que as crianças sejam um adulto saudável, que tenha uma boa qualidade de vida, porque a nossa expectativa de vida cada vez está indo mais longe, né? E a gente sabe que os nossos filhos, nossos netos sempre vão viver mais que a gente, mas que tenha essa vida com qualidade de vida. Então é isso que a gente foca muito hoje em dia na consulta do pediatra, não é mais só tratar doença, a gente olha a longo prazo. Eu acho super interessante a gente falar um pouquinho da gestante, apesar de eu ser pediatra, mas dentro da pediatria já tem até regulamentada a consulta de pré-natal, porque a gente já começa a falar esses conceitos. Tem alguns trabalhos que estão tentando mudar esse período de 1.000 dias e antecipar até um pouco, porque sabe-se hoje em dia que 3 meses antes da mulher engravidar, ela precisa estar saudável. Ela precisa estar com uma alimentação saudável, com peso adequado, com as vacinas em dia, porque isso influencia a formação do feto. Mas, tirando esses 3 meses, toda a gestação, é muito importante que a mulher saiba que tudo que ela vai fazer e que ela fizer vai interferir, ou positivamente ou negativamente no bebê. Então, começando do hábito, que é imprescindível que a gestante não fume, evite assim 100% de certeza o tabagismo. O tabagismo não é só ruim para ela, né? Ele afeta muito o crescimento fetal, ele estimula o parto prematuro, estimula várias doenças no bebê. Então tem que evitar completamente. Um outro detalhe muito importante na gestação é a alimentação. Alimentação saudável, manter um peso adequado e índice de massa corpórea adequada. E o terceiro item são as vacinas, que a gente sabe que hoje em dia tem, por exemplo, a vacina da gripe, que é muito indicada na gestação, tem a vacina da tríplice, que é difteria, tétano e coqueluche, tem vacina e às vezes até algumas outras, hepatite B, se a mãe não tem ainda, e hoje em dia tem a vacina da Covid-19, né, que também é indicada na gestação. Isso faz com que o bebê consiga desenvolver melhor, não pegando esses vírus, porque ele tem uma proteção indireta pela vacinação da mãe, que passa pela placenta para o bebê, e isso ajuda muito o desenvolvimento dele. A gente sempre tem que lembrar que o conceito dos 1.000 dias, ele não visa só o desenvolvimento naquele período da gestação e dos 2 primeiros anos de vida, e sim o desenvolvimento a longo prazo daquela criança. Então, começa do parto, que está um parto mais humanizado. A gente tenta, na medida do possível, tentar fazer um parto normal, que isso interfere bastante na proteção do bebê. Tem uma definição que chama microbiota intestinal. Isso são as bactérias boas e vários outros micro-organismos que vivem no nosso trato gastrointestinal e que funcionam agindo preventivamente para várias doenças. E se a mãe tem o bebê por parto vaginal ou parto normal, ela passa mais rapidamente as bactérias boas do canal vaginal dela para o bebê. E ele
tem maior proteção para doença de pele, para doença alérgica, para doença autoimune. Então, isso é uma coisa que é pouco falada, mas é super importante. A passagem pelo canal vaginal é uma coisa que protege muito o bebê. Um outro ponto que mudou bastante, eu que tenho uma filha de 16 anos, não era tanto assim falado, é o contato pele a pele. Logo que o bebê nasce, a gente espera o cordão umbilical parar de pulsar para depois o cirurgião obstétrico cortar aquele cordão umbilical e logo já coloca o bebê no colo da mãe. Para esse contato com a pele da mãe, o que faz? Evita a perda de temperatura do bebê, porque ele estava ali no meio líquido a 36 graus e de repente sai na sala do centro cirúrgico com o ar-condicionado ligado. Então, assim, essa perda de temperatura faz até com que ele fique mais estressado, tenha dificuldade para mamar e perde peso mais também. Então, esse contato vem para o colo da mãe mesmo, ele peladinho no colo da mãe. Isso ajuda muito a essa proteção e redução de perda de temperatura. E uma outra questão também é o aleitamento na primeira hora de vida. Não sei se você já ouviu falar, que chama a hora dourada, golden hour. O ideal é que você coloque o bebê até no máximo 1 hora de vida para ele tentar sugar no seio materno. Pode ser que a mãe não tenha leite materno ainda, mas essa sucção do bebê faz com que haja a descida mais rápida do leite materno e que facilite a progressão da amamentação para esse bebê. E assim, ele tem um reflexo de sucção. É claro que a mãe não nasce sabendo amamentar, isso não é instintivo nada, mas para o bebê a sucção é instintiva. Então, você coloca, ele vai mamar. E o outro detalhe que a gente faz hoje em dia, que é bem novidade na maternidade, é não dar banho nas primeiras 24 horas de vida. Parece loucura isso, né? Por quê? Porque descobriu que o bebê nasce com uma camada, uma substância meio pegajosa, pegando o corpo dele inteiro, que chama vernix caseoso. Isso é tipo um verniz mesmo, o bebê nasce grudento. E antes, já na primeira hora, segunda hora, já dava banho, colocava aquela roupinha maravilhosa e entregava ele todo perfumado para a mãe. Só que essa camada de vernix na pele do bebê protege para ele não ter infecção, porque a pele é muito sensível, protege para ele não perder a temperatura novamente, para ele não perder água, porque ele também tem uma perda de água muito importante logo que nasce, e mais ainda, ele faz com que ele absorva bactérias que estavam no canal de parto ali da mãe. Então, ajuda na formação da microbiota intestinal. Então, assim, hoje em dia é isso, nasce, na primeira hora vai para o colo da mãe, tenta amamentar nessa primeira hora e depois mantém o bebê sem tomar um banho completo, só limpa, só enxuga com toalhinha nas primeiras 24 horas para ele absorver essas bactérias e fica como se fosse a primeira vacina dele, assim, entre aspas, esse vernix que está no corpinho dele. Então isso as maternidades têm feito bastante nas principais capitais do Brasil e isso ajuda muito o desenvolvimento do bebê nos primeiros minutos. É um período de ouro mesmo, né? É uma janela de oportunidade que a família consegue diminuir o risco de várias doenças no filho. Então, pensa a importância desse período, né? Que são os 2 primeiros anos de vida. E o principal determinante, assim, que ajuda muito na prevenção dessas doenças é o aleitamento materno, né? A gente sabe que aquela mãe que não conseguiu o parto normal, o segundo fator que mais interfere nos 1000 dias da criança é o aleitamento materno, e quanto mais tempo possível. Então, assim, o aleitamento materno precisa ser estimulado o período da gestação inteiro, pelo pediatra. Ela precisa ter rede de apoio, porque a gente sabe que não é fácil amamentar sem ter um apoio ali, você fica noites e noites em claro, você não tem tempo para cozinhar, para se cuidar.
Então, se você não tiver um apoio do pai, da família, da sua mãe, irmã, amiga, fica muito difícil. E o mais importante é que hoje em dia a gente viu que o aleitamento materno ele deve ser feito de forma exclusiva, quer dizer, só leite materno, sem água, chá, sem comida, nada, até 6 meses de vida. Então, esse período a gente consegue estimular muitas substâncias que inibem a inflamação no sangue do bebê, estimula a microbiota intestinal, que vai permanecer provavelmente dessa forma até a vida adulta, bem estimulada, bem diversificada, com bactérias importantes. Então, o primeiro ponto é esse, é manter o aleitamento materno o máximo tempo possível, mas preferencialmente 6 meses de forma exclusiva. O segundo ponto é a alimentação. A introdução alimentar deve ser feita só com 6 meses de vida e uma forma bem equilibrada e bem saudável. O que é isso? Gente, não dá sal antes de 1 ano de idade, evita o açúcar antes de 2 anos de idade e precisa ter uma alimentação equilibrada, não é só arroz, feijão e carne. A gente precisa oferecer verduras, legumes, folhas verdes, saladas, leguminosas, que são os grãos variados, feijões, lentilhas, grão de bico, desde o 6º mês. E, inclusive, oferecer peixe, frutos do mar, ovo, que eram coisas que no passado, há 10, 15 anos atrás, a gente não oferecia, com medo de alergia. E hoje a gente sabe que se a gente oferece a maior variedade de alimentos do 6º mês ao 9º mês, a gente consegue evitar certas alergias no futuro, porque aquela criança já conhece aquele alimento, já sabe como digerir e não tem problema depois no futuro. Os 1000 dias, eles contam, então, a gestação, que a gente já falou, esses 2 primeiros anos do bebê, que tem a questão do parto, aleitamento e alimentação, e tem a questão do estímulo ao desenvolvimento neurológico do bebê. Então, a gente sabe hoje em dia que crianças bem estimuladas desde o nascimento, elas têm um nível de saúde mental mais equilibrado, menor chance de doenças e distúrbios neuropsiquiátricos, elas são mais felizes, mais calmas, mais concentradas. Então, isso é muito importante falar. E os pais, parece que agora eles esqueceram de como brincar com as crianças. Eles querem um manual, tudo escrito, e não precisa. O bebê pequenininho, ele quer colo, ele quer contato, ele quer carinho. Depois, a partir de 2 meses, que ele já consegue dar uma risadinha, ele tá seguindo os brinquedinhos que você balança na frente. É isso, você tem que sentar no chão e estimular. Cantar uma música, estimular com chocalho. Se tem um filho mais velho, tentar brincar junto. E não colocar na frente da televisão, porque isso está muito hoje em dia, né? Principalmente na questão da pandemia. A Organização Mundial de Saúde fala 0 de telas até 2 anos, 0. Então, é claro que eu falo, se você está assistindo um filme, ele acordou, você pegou e mais 20 minutinhos para terminar o filme, tudo bem. Agora, você deixar ele na frente da televisão ou na frente de um iPad, DVD, celular, para distração do bebê, isso não, nem pensar, porque tira o foco, tira a concentração da criança, a criança fica irritada, atrapalha o sono, e isso atrapalha essa questão do desenvolvimento neurológico. Então, o brincar é assim, brincar fora de casa numa praça, ter contato com a natureza, ter contato com os animais, não precisa tanto de brinquedo eletrônico, eu falo, é criatividade, né? E às vezes os pais querem um manual, tudo escritinho, né? O que precisa fazer. Os nossos pais não tinham nada disso e brincavam, né?